Fala, time! Seja bem-vindo ao podcast Verde Condomínio, esse bate-papo incrível que fala desse universo que movimenta 200 bilhões de reais e mexe com a vida de milhares de pessoas. E hoje nós vamos falar de um tema que tanto eu quanto o Hélio gostamos bastante, mas trouxemos uma fera. Vamos falar da evolução da administração condominial e vamos pegar umas dicas de gestão que você vai ver que a pessoa é fera, não é isso, El? É isso aí, Jonathan. O pessoal fala que condomínio não tem que ter gestão, né? Tem gente que fala, não, mas é só cuidar de condomínio. Porra, tem gente que é meio xarope, né? É isso aí. Então a gente trouxe um cara aqui hoje que vai falar exatamente tudo que uma administradora de condomínio faz, né? O que que o condomínio tem que ter de gestão dentro do prédio, as novidades e tendências do mercado, porque o mercado, o pessoal acha que prédio é tudo igual, é só construir o condomínio, a gente morando, não. O que tem de novidade que aparece no mercado, na parte de segurança, na parte de gestão, na parte de tecnologia para dentro do condomínio, é o tempo todo mudando e é um mercado que, né, fatura mais de 200 bilhões por ano. Então você tem que ver o que que a tecnologia não traz para esse mercado. A gente está aqui com Osmário Reis hoje. Tive a oportunidade de conhecer o Osmário faz o que, Osmário? Uns 8 meses? Uns 8 meses, é Uns isso 8 aí. meses. Me estrepou num prédio que eu era síndico, mas tudo bem, né? Isso que é o mercado, né? Esse é o mercado. A gente tá aqui hoje, tá tudo certo. Osmário, seja bem-vindo, cara. Brincadeiras à parte. Fala um pouquinho aí pra gente de você, como que você chegou nessa área condominial, o que que você já viu, porque é muitos anos. Eu não vou entregar a sua Deixa idade, que ele né, fica à cara? vontade para falar Você o que ele entrega quiser, aí né? se você quiser, tranquilo. Quanto tempo você tá no mercado, de onde você veio, pra onde você surgiu, é onde a gente vai conversar aqui também bastante coisas. E, novamente, cara, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Legal, bacana, gente. Primeiro eu agradeço o convite, agradeço ao Jonatas aí, já fizemos alguns trabalhos juntos. Sim. O Wellington brincou aqui, mas é um fato, tivemos um empreendimento que trabalhamos junto, eu quando administradora, ele quando síndico. Sim, Essa questão que às vezes a gente brinca, né? Me sim, ferrou, ou teve sim, aquela dificuldade, na sim, realidade, o mercado ele é bastante amplo e ele sim, gira bastante, é isso né? O aí. profissional que trabalha no mercado acaba se encontrando com frequência. Ontem nós estávamos, ele como síndico, eu quanto administradora. Hoje estou aqui sendo entrevistado por ele em um programa, É né, isso aí, ligado à área condominial, é isso aí. né. Eh, a primeiro, assim, o que que eu poderia dizer? Eu estou no mercado há mais de 25 anos, né, mas Já n começa a entregar a idade, né? né, não cheguei desta forma no mercado, Uhum, né. Eu já desenvolvi várias atividades, naturalmente eu nasci na área financeira, né, legal. já fui empresário, já tive o meu negócio, uma distribuidora de alimentos, né, gerenciei várias áreas dos mais variados segmentos, confecção, importação, exportação. Já tive dentro desse meu negócio próprio, naturalmente você enfrenta as dificuldades do que são do mercado e você vai aprendendo um pouco de cada coisa. Quando eu desativei a minha empresa, eu tive a minha primeira proposta para minha primeira inserção ao mercado imobiliário. Isso foi lá nos idos de 98, né? Acho que vocês não eram nem nascidos, alguns de vocês aí, Eu né? eu tô acho que na quarta série. Quando a gente brinca de entregar a idade, acaba É, vindo por aí. Mas eu experimentei nesse mercado imobiliário um negócio bastante interessante. O primeiro que, como migrante nordestino, de famílias que vieram para São Paulo no final dos anos 60 ou dos anos 60 até os anos 80, de que estado, mano? Bahia, Bahia. Mas né. você é baiano Eu mesmo? sou baiano. Ah, legal. Né, e você vem para cá naquela época, né, os pais de famílias vinham para trabalhar na construção civil. Sim, Então, na realidade, a construção civil não vem e quando eu comecei a trabalhar diretamente dela, na realidade vem lá da origem, né. Eu perfeito. poderia dizer que meu pai é um dos grandes construtores Sem de São dúvida. Paulo, porque trabalhou ali e É, levantou tijolo. Essa cidade fantástico, foi feita dessa forma, né. fantástico. E com isso eu pude acompanhar a evolução e o crescimento do que é este mercado imobiliário. Dentro do mercado imobiliário, eu já atuei nas mais diversas áreas, né? Uhum, Atuei na corretagem de imóveis, né? Atuei junto às incorporadoras, isso dando treinamento para os corretores, na visão condominial, na montagem da estruturação de custos para condomínio, que hoje uma das grandes coisas que se brinca são duas alegrias para quem compra, né? Quando chega, o corretor atende todo feliz, oferece ali uma série de coisas.
Aí você faz aquela pergunta fatídica: quanto vai custar o condomínio? Ah, não vai. R$ 200. R$ 200, né? É. Só que o ciclo da construção civil ele é de 30 meses, né? Vai daquele momento que o incorporador adquiriu o terreno, desenhou o produto, né? Levou o produto ao mercado até a entrega, em média, são 30 meses, né? E nesses 30 meses ocorre uma série de coisas. Vai à assembleia de instalação, o Wellington deve fazer algumas aí. Aí quando você chega lá, que você leva o custo do condomínio, mas que absurdo, o corretor disse que era R$ 200, você está me trazendo um condomínio de R$ 1.000. Mas pensa ainda. Quando você tá na assembleia de instalação e você faz isso ainda, você mostra já a realidade, Uhum. aí é legal até. Uhum. E quando você passa 3 meses na assembleia de instalação, você tem que reajustar o condomínio para a realidade. Porque a construtora, não são todas, né, gente? Mas tem algumas construtoras que chegam assim e falam: na assembleia de implantação lá de instalação é R$ 200. Porque eu vendi como R$ 200. 3 meses depois, que aí vem enxoval do condomínio, vem tudo que você precisa fazer, aí você vê a realidade, o pessoal gastando mais água do que o necessário, né? Aí você fala, putz, não vai dar não, meu. Aí o condomínio sai de 200 para 600. Quem aguenta? É verdade. E isso, na realidade, é o grande desespero do gestor que vem depois, da administradora que vem hoje com a figura do síndico profissional. Eu sou Perfeito. do tempo que essa figura ela não existia, Uhum. né? Você tinha ali o síndico era morador, normalmente um senhor aposentado, ou uma senhora dona de casa, né, que acabava acumulando e fazendo essa função, onde aí as administradoras tinham grande influência e eram determinantes na condução do dia a dia Já da tem um vida condominial. protagonismo, né? Exatamente, né? E ao ponto quando eu entrei no mercado, eu tive a felicidade de entrar no mercado num momento onde que você interagia bastante com o incorporador, Legal. né? Eu sou do tempo que quando começou a nascer os condomínios clubes, Uhum. né? Você pega no final dos anos 90, início dos anos 2000, né? Foi aquela efervescência de mega empreendimentos em São Paulo. Empreendimentos com 8 torres, com 10 torres, áreas de 200 mil metros quadrados. E naquela época o legal era que cada lançamento de um empreendimento desse era um mega show. Era que os cantores sertanejos da época, artistas, eventos com balão, né, shows de pagode. Então, era aqueles eventos gigantescos, né, para o lançamento do produto. Era um momento que as pessoas estavam procurando esse tipo de empreendimento e foi um momento determinante, inclusive, para algumas realidades do nosso mercado. Por exemplo, deixou de existir a grande frequência que se tinha em clubes de São Paulo. Antigamente, todos nós não, né? A grande Sim, boa maioria, quem parte. Isso tinha que eu ia uma falar, boa né? posse, Porque eu né? nunca tive, não, É, título de... Você teve já título de clube? pois é, É, quando eu eu comecei também, a trabalhar, eu você tinha também, 4 anos, eu estava na também quarta não, série, eu essa é a também não. diferença. Mas antes era comum você receber as pessoas de oferecendo clubes de campo, Uhum. né? Aqueles que tinham um pouco mais de recurso, ser sócio do Palmeiras, ser sócio do Corinthians, Clube Tietê, né? Aí os Tinha até os quatrocentões, bailinhos, né? né? Tinha até os bailinhos, esse tipo de coisa. Então era comum você ter título de clubes, porque o lazer acabava acontecendo nos finais de semana nos clubes, né? Sim. Então essa era a rotina, né? Aquele pessoal que tinha menos recursos, mas que era do comércio, como ele disse que ele não tinha, e frequentava o SESC. O Sesc. SESC Sesc eu nasceu fui daí, muito. né? Então, mas os finais de semana acabavam ocorrendo dessa forma. E os condomínios foram se crescendo, e aí os condomínios viraram os condomínios clubes, né? Onde você já acabava encontrando grande parte da parte de entretenimento e lazer dentro do próprio condomínio. Daí o Perfeito. nascimento dos prestadores de serviços para esse segmento. Você tinha que ter gente para explorar restaurante, pessoas para dar aula de tênis, organizadores para baby care. Começou-se a ter o advento de todo empreendimento tinha que nascer com área para pets, né? Pets passou a infestar, né, de uma forma muito grande o mercado. Eu tenho até uma passagem curiosa. Eu conheci um veterinário de nome Dr. Aloísio, um sergipano extremamente interessante. Ele tinha a clínica dele ali na Serra Corá, e naquela época eu trabalhava com um sistema de férias. Já era ligado ao mercado imobiliário, mas era férias, que era time sharing, né? Você comprava tempos compartilhados. Eu Uhum. fui ali tentar fazer o negócio com o Dr. Aloísio. Ele estava sem clientes, lá sem pets.
era um sergipano que gostava de conversar e ficamos ali algumas horas jogando conversa fora. E ele disse uma coisa extremamente interessante. Ele falou: Olha, Osmário, daqui para frente, todo condomínio que nascer, que crescer, vai ter um espaço para cachorro, para animais. Né? A população está ficando muito solitária. E quanto mais solitário você é, mais pet você tem. Parecia um profeta conversando comigo. Né? Muito curioso que, alguns anos depois, isso já no início dos anos 2000, né, vou eu para uma reunião já trabalhando com condomínios, né, uma reunião na Gafisa, onde estava lá a área de arquitetura, a área de engenharia, a área jurídica, né, e estava todo mundo conversando sobre um produto fantástico que ia ser lançado no Panambi, um Uhum. empreendimento chamado Világio de Panambi, é um empreendimento ícone ainda hoje no mercado. E quando eu chego e olho, quem está sentado no cantinho da sala, doutor Aloísio, ali, Que barato. né, com o bracinho cruzado, olhando, eu olhei aquilo, espantado, né? Olha, doutor Aloísio, um veterinário, né, aqui no meio dessa discussão. Ele olhou assim e falou, fez com o dedo para mim. Não falei para você? Né? Ele estava lá para fazer o desenho, Que né, e bacana. orientar da área de pet que teria no Olha condomínio, que era um só. empreendimento de 230 mil metros. E, de Fantástico. fato, de lá para cá, hoje você não vê empreendimento que não tenha. O Wellington administra vários tipos de condomínio. Acredito que até nos mais antigos, uma das reivindicações, não dá para criar uma área para pet, não dá para ter um espacinho para os animais. Todo Né? condomínio hoje, cara, tem condomínio que não consegue nem colocar um carro, quer fazer espaço pra pet. Aí você olha e você fala: "Aonde que eu vou tirar espaço pra pet aqui?". Aí você tem que, né, Usar criatividade. usar a criatividade. Tem uns que dá, outros que não dá, outros que já nasceram com espaço pet, que aí facilita. O condomínio onde eu moro tem um espaço pet, assim, gigantesco. Maior que o espaço Maior que nosso, o né? espaço nosso. É um espaço gigantesco para os pets, cara. 3 entrada aí na frente, entrada atrás, você entra por qualquer lado que você quiser, né. É uma coisa de louco, assim. Mas muitos condomínios hoje já vem, né, Já vem. de fábrica. Já vem. Mas, como vocês veem, né, ou seja, na realidade, a gente olha isso nos fins dos anos 90, tinha alguém, né, com feeling pensando nisso. Então o mercado imobiliário ele é muito pródigo nesse sentido, Sim, né, ou seja, ele tem que estar sempre, no mínimo, olhando de 5 a 10 anos na frente quando ele está pensando num produto, com até porque certeza. o ciclo do produto, do imóvel novo, né, do empreendimento novo são 30 meses. E curiosamente, você falou para eu falar um pouco de mim, né? E com 25 anos de mercado imobiliário, acaba misturando a sua vida pessoal, né, com o seu trabalho, né? Fantástico. E vai se tornando ali uma realidade. E você, às vezes, quando vai falar de si, acaba falando Do que aconteceu do Da ali, que né? sua aconteceu, da vivência. sua vivência, do que você faz. Mas eu sou um cara de 50 a mais, né? Poderia me definir assim desta Boa. forma. 50 a mais, 60 um pouco menos. Quando eu falo de 60, eu não falo um pouco menos, eu falo de quase sexagenário. Tá Boa. certo. Sou pai de 4 filhos, onde o meu caçula tem 35 anos, então aí Ô, mais uma louco. vez, né, chuta um pouquinho do que é a idade. Avô de Sim. 7 netos, né, onde a minha última netinha nasceu há 15 dias atrás, Pô, a Ana Lu tá parabéns, que chegando, Legal, legal. acabou de parabéns. chegar, né, então, tem alguma Você ainda lembra o nome de todos os filhos e todos os netos? olha, dos filhos eu me recordo de todos e dos netos, de vez em quando eu chamo um pelo nome do outro, quando tá Ótimo. todo mundo Mas fazendo lembra aquela os nomes, bagunça, né? mas lembro os Então, Lembra os nomes. então nomes, já tá bom. virou. Então tá ótimo, ainda tá bem. Mas lembro os nomes, né. E tive como meta pessoal, quando chegasse na virada dos 50 aí, para ir para os 50 a mais, dar uma pausa, estratégica na vida, né, e Uhum, fazer uma reflexão claro. daquilo que você fez, daquilo que você realizou, do que você construiu, como você desenhou e como se realizou, porque às vezes você não é dono do seu destino, ele acaba acontecendo e algumas vezes você se torna passageiro dele. Sem dúvida. Feliz é aquele que consegue organizar, né, para poder ali estar influindo de forma positiva e propositiva, cada vez melhor nesse sentido. Perfeito. Mas aos 50 anos eu consegui fazer uma coisa que naquele momento eu achava, que antes eu achava que era impossível, né, que era dar essa pausa, né, e fazer um negócio que ficou muito em moda no final dos anos 90, quando nós começamos a falar no mercado em downsize, reengenharia, Uhum. né, proprietários, donos de empresas, se afastar do seu negócio, contratar executivos para tocar o seu negócio,
as pessoas tirarem ano sabático, né? Que termo bonito, né? Um ano Ano sabático, sabático. né? E aí você via os grandes executivos, os grandes empresários, artistas, né? Cantores, né? Tirando um ano para fazer uma reflexão sobre a sua vida, né? O passado, o presente, projetar o seu futuro. E ficou muito comum naquela época o Caminho de Santiago de Compostela. Sim. Ele começou a ter uma ênfase e começou a se falar muito sobre ele e me chamou a atenção. Fui estudar, fui ver e fiquei com aquilo na cabeça. Bom, quando eu chegar aos 50, Vou fazer. vou fazer, né? Então vou trabalhar para poder fazer. E de fato eu tive a graça de poder ter feito o caminho quando eu fiz os meus Poxa, 50 que anos. legal, cara. Então, depois de muitos anos sem sair de férias, né, Que trabalhando ali, acontece isso, é normal, né, cara? Não sei por que que acontece Eu isso nos falo assim, administradores. não estranho, né? Né? trabalha de Férias, 16, férias. 14, 16, às vezes 18 horas, né? Uma vida alucinada. Consegui dar uma pausinha ali Que depois de todo legal. esse tempo. E aí fui fazer o caminho. Fiquei 45 dias na Europa e caminhei 30 dias, 819 quilômetros, de uma Parabéns. cidadezinha pequenininha chamada Saint-Jean-Pied-de-Port, que fica ali nos Pirineus franceses. Você atravessa a cadeia de montanhas, cai na primeira cidade da Espanha. E, como diz no interior, deita o cabelo. Eu, como já não sou Muito Tão adepto, né? privilegiado. adepto aí a ter esse cabelo todo, né? Então, melhor aerodinâmica, pude concluir. Eu tinha programado em 34 dias, fiz o caminho em 30 dias, Aí, ou que seja, a belezinha. aerodinâmica ajudou, né? Ajudou. Que E legal. quando eu retornei para cá, para a vida normal e convencional, após ter concluído, aliás, eu recomendo, quem puder fazer ou estudar, quem não conhece, poder ter a curiosidade de poder estar vendo. O Caminho de Santiago, ele é uma coisa fantástica. O contato que ele te dá com cultura, eh, arquitetura, geografia, história, povos, idiomas, vivência Ele tem um cunho pessoal, religioso né? também, né? Tem. Lá você, o caminho, ele é bastante curioso. Você encontra pessoas que estão fazendo por esporte, né? Você encontra pessoas que estão fazendo por motivos rigorosamente religiosos. Uhum. Você encontra pessoas que estão fazendo simplesmente por procurar se encontrar, fazer reflexão sobre a vida. Então você encontra pelos mais variados motivos. Sim. No Brasil é muito curioso. A gente tem alguns caminhos aqui, como que sai aqui de uma região próxima aqui a Alphaville, Uhum. né? Os caminhos daqui do Brasil chamam Caminho do Sol, né? Que nós temos aqui, que é muito conhecido, simula o Caminho de Santiago de Compostela, né? Muitas pessoas fazem esse caminho. Uma coisa que eu vi e achei interessante, durante o caminho eu encontrei, dizem que em média, os estudos, na realidade, dizem, retratam que em média 100 brasileiros fazem o caminho por mês. Olha. Eu encontrei 30 brasileiros durante o caminho, né? Dos 30 que eu encontrei, 20 eram mineiros. Então, ou seja, mostrou que os mineiros, né, fazem bastante o caminho, majoritariamente por motivos religiosos, Olha que legal. né? E o curioso, mais ainda, que eu encontrei dos 20, 14 eram mulheres, e dessas mulheres, 10 estavam fazendo o caminho sozinhas, Olha né? Ou que seja, largou o interessante. marido, largou a família, que não quis ir e foi fazer o caminho, né? Então, assim, é uma Muito curiosidade, né, legal. que você acaba vendo, vivenciando e aprendendo durante o caminho. Então, eu recomendo. Quem não tem a curiosidade, vai lá no São Google, né? Tem várias matérias, vários livros, né? De repente desperta ali o Não, e é interesse o e seguinte, a trabalhar com condomínio é curiosidade bom que de faça mesmo, né? Não, apesar que assim, ele foi privilegiado, né? Porque condomínio, você tira 30 dias de férias, trabalhar em administrador e tirar 30 dias de férias, rapaz, é pra poucos, né? é, Não, É ele programou literalmente pra 34, poucos. né? Ele falou 40, Não, 45 não, foi dias. 45 no 45 total, dias, mas ó. programou lá o caminho 34. 34, você vê só? É quase impossível alguém que trabalha administrador imaginar um negócio desse. Não, cara, Isso depois de 15 anos, Ah, naturalmente, né? E é legal o Everton ter comentado isso. Quando eu fiz a lua de mel, foi engraçado porque eu avisei os síndicos, claro, né, que ia sair aquele período, mas mesmo assim, um desavisado, avisado, ligou sem querer. Aí eu deixei que a minha esposa atendesse, falei, não, agora ele tá aqui nadando, não sei o quê, com os tubarões, com os golfinhos. Ah, então tá bom, quando ele volta. Sabe, é impressionante como, infelizmente, tem melhorado, mas ainda tem espaço amplo para ter esse respeito, né? tem.
Demora. Não É, desapega, porque as pessoas acham que, na realidade, elas têm em condomínios ainda, que é uma cultura brasileira, acho que tem empregados pessoais, uhum, né? E não que tem profissionais trabalhando no empreendimento onde você reside, onde você mora, e você é uma peça, né? Dentro desse conjunto de pessoas que moram ali. perfeito. E que isso é um organismo vivo, né, que para ele funcionar, ele tem que funcionar de forma imperceptível, né, que ele nem sinta que tem uma portaria, que ele nem sinta que tem um serviço de limpeza, que tem um serviço de jardinagem. E para o elevador funcionar, tem que ter manutenção frequente e constante, né? Então, assim, ele não consegue ainda ver isso como um serviço ou uma atividade profissional que tem por trás disso. Essa mesma pessoa, ela vai no shopping, ela circula no shopping, entra lá a partir das 10 da manhã, circula o dia inteiro, vai na praça da alimentação, vai no cinema, faz as suas compras. Ela não imagina o que é a vida do shopping, No né, bastidor. nos Pra bastidores, fazer depois tudo das aquilo 22 funcionar. horas da noite, para que no dia seguinte, às 10 horas da manhã, aquilo esteja um brilho só e funcionando de forma redonda. Condomínio é a mesma coisa, mas as pessoas elas não percebem isso. Ainda está no DNA que ela mora naquela casinha, com aquele quintal, que o vizinho está a alguns metros de distância, que ninguém vai incomodar, que ela é dona de tudo e ela manda ali como se o presidente fosse, né? Sim, sim. Essa, essa é A a, tônica, a E né? você tônica vê, do negócio. você vê só, né? A gente já falou aqui de alguns pontos que já fala da evolução do condomínio, né? Sim. Do que era em 1988, 1998, para hoje já, né? Algumas melhorias que já teve, algumas evoluções, inclusive na questão do perfil do síndico, né? Perfil dos empreendimentos, mudança para condomínios novos e tudo mais. Mas antes de a gente entrar nessa parte, o Jonathan tem que falar quem tá Tá ajudando pagando as que contas vai nos aí ajudar a perpetuar o é mercado, né? perpetuar o mercado, porque senão. Então vamos lá, vamos falar da Diferencial Serviços, que é a VCB para-raio e sorteio de vagas. Falar com o Silso. Sorteio de vagas, sempre aquela dor de cabeça, e o Silso resolve para você, não vai ter vizinho entrando na sua vaga, nada disso. Pelo contrário, inclusive ele redimensiona as vagas, não é isso? É isso aí, faz todo o redesenho das vagas. Que é um serviço raro e difícil. Então, conversa lá com o Silso. Petros Desentupidora, o Neres. Cara, esse serviço de desentupidor, ele é tão necessário, não só pelas brincadeiras que vocês já viram a gente fazendo em outras oportunidades, mas o tanto que, de acordo até com o que o Osmário falou, essa evolução tá cada vez mais linkado esses instrumentos. Então, se prejudica um, acaba prejudicando. Eu vi um trabalho deles de fumacê, né, que é para Pernilongo. Cara, parece que tá tendo incêndio no condomínio. É um trabalho assim que, né, você vê, detetização, vai lá, tá com um negocinho no chão, que é um. O pessoal não imagina o tanto de licenças que tem que ter, né, para você abrir uma detetizadora. E aí o fumacê, cara, é um negócio assim que o pessoal falou: "Tá pegando fogo no prédio?" Eu falei: "Não, olha lá, foi comunicado, avisado que vai ter a fumaça, não se preocupem. Tá tudo bem, tá tudo normal." É um trabalho aí que não é só a desentupidora em si, né, é Sim, todo um trabalho de detetização, desatização, parte de tratamento a gente fala até de tratamento, parece estar cuidando dos bichinhos, né. sim. Escorpião, cobra, que você tem enfim, tudo isso aí o pessoal do Neres, da Petros faz. Então, é importante tomar conta, porque, pelo que o Wellington, vocês estão vendo, falou, é um universo espetacular. Segue energia solar. Fala com o Paulo. Energia solar, embora seja um produto que dá tempo, daqui a pouco o Osmar vai falar, porque tem empreendimentos que já estão vindo até preparados para isso. Impressionante que, na minha opinião, um tanto de gasto que o condomínio tem, e tanta reclamação que o síndico ouve e o administrador também ouve, por que que não empacou com tanta veemência? Embora já tenha tido um crescimento espetacular. O condomínio onde nós estamos gravando tem energia solar aqui. E o síndico já deu entrevista aqui para nós, falou dos relatos impressionantes que tem. Então, fala com o Paulo, leva energia limpa para o seu condomínio, até porque já tivemos apagões no passado. Então, se você estiver lá resguardado pelo sol, vai ser muito melhor. Honest Market BR, mini mercado e franquia. Se você não tem a coragem do Ayrton para ser síndico, não tem esse lastro que possibilitou até fazer Santiago de Compostela aqui, o Osmar, então você pega uma franquia e aí você pode aproveitar desses 200 bilhões de reais no mercado condominial e empreender no mercado.
E o mini mercado em si já é uma dessas novidades que a gente vai tratar aqui com o Osmário, porque é um facility, é uma coisa muito bacana. No condomínio onde eu moro não tem, tô brigando com a síndica lá para colocar, o Ayrton não quis ser síndico lá. Então, mas Eu não fui e convidado, olha não, que gente. Não fui convidado, não. e olha que interessante. Tem um mercado que é pequeno, que fica bem em frente. E esse mercado praticamente sobrevive do condomínio. Só que dá lá 10 horas da noite e ninguém mais compra nada. E você recebe visitas ou tem necessidades em 24 horas no dia. Então, tanto que é importante o mini mercado. Imperador Equipamentos contra Incêndio. Então, falamos já de AVCB. Se os seus equipamentos não estiverem corretos, não adianta. Então você pode estar tudo bonitinho, tudo redondo. Vai usar, não funciona. E pior, você está prejudicando a vida das pessoas, não é isso? É isso aí. Falando então com o Michael e com o Leonardo, eles estiveram aqui, fizeram o AVCB de ponta a ponta. Eu converso com os meninos lá para deixar seus equipamentos Portas em dia. corta-fogo, ajuste das portas corta-fogo. Que também é um negócio Também complexo. né, teve gente que até morreu, né, em prédios aí recém, não faz tanto tempo, né, Sim, por sim. falta de manutenção, uma coisa. O pessoal fala assim: "Nossa, mas tá gastando dinheiro de novo com manutenção das portas?" É, tá gastando de novo, porque tem que tá ok, senão você vai morrer aí na hora que você precisar, você morre aí, como fica? A culpa é minha depois ainda, né, então Tem que o pensar nisso pessoal aí. da Imperador toma conta disso também. Flecha 13 corretora de seguro. E aí tem isso também, né? Se você não tiver com todos esses equipamentos corretos, com a VCB em dia, o seguro você não recebe. Então fala com o Calil e com a Roberta, eles vão analisar sua pólice de ponta a ponta, vão te entregar uma proposta adequada ali. Porque muitas vezes a pessoa tem lá um fluxo de veículos gigante, aí o RC garagista é baixo, o RC portões, aí dá confusão. Carros que custam, às vezes, mais que o apartamento. E aí vai bater lá, não tem a cobertura adequada. Então, o Calil e a Roberta avaliam isso. Você também pode, você com o síndico, utilizar o RC eh, do síndico, né, para você ter essa responsabilidade civil. Vários condomínios estão pedindo hoje. Quase toda a Assembleia, o Herta pode confirmar. Já tem seguro, mesmo já tendo condomínio, infelizmente está Hoje é sendo quase uma um premissa. requisito básico. A gente sabe que é desnecessário, mas aí você sabe, quem Gente está no sabendo que é mercado desnecessário, é, quer entrar no mercado não quer, aí é uma escolha que paga lá, nada que R$ 3.000 não pague, um seguro, não é uma taxa de um mês, aí você vai embora. felizmente você às vezes é eliminado de um processo que você teria a chance porque não tem. E também pessoal, meu carro, por exemplo, eu contratei o seguro com ele, é incrível, não tem dor de cabeça nenhuma, Nada ele que já 10 mil não resolve. pague o seguro do carro dele também, Ah, é, Pois é. né? isso aí, É. isso aí. Rapaz, carros, O esse cara meu que é só uma anda de, Querelinha, os agora caras o que só andam de dele. Ferrari, aí é fogo. Vocês estão ouvindo, vocês vão Por isso ver. que ele não fez o caminho do Thiago, Cara, fica investindo em carro, né? investindo em carro dá nisso, ó. E para finalizar, estreante da segunda temporada, Grupo Elo Serviço e Terceirização. E aí, mão de obra, aquela questão que a gente sempre ouve e custa 50, 60, 70% do orçamento do condomínio. E aquela briga por preço e tudo mais. O Ayrton, quando conheceu o pessoal do Grupo do Elo, tava querendo espirrar ele do condomínio. E você vê que a gestão muitas vezes traz a empresa. O Ayrton esteve lá, eu já conversei muito com eles também, um serviço espetacular. Então, conversa lá com o Michel e com o Eduardo. É isso, Ayrton? É isso aí. Agora, seguindo aí, vamos voltar aqui para a evolução dos condomínios, que a gente já falou de bastante. Até na apresentação dos patrocinadores, a gente falou de evolução do condomínio, É né? isso aí. A gente pega, eu mesmo, vamos ver, falar quantos anos. Ah, tudo bem. Tenho 18 anos. Não tá aos 25, mas eu tenho 18 anos de mercado já na área Ganhou condominial. maioridade já. Já, Pode já, dirigir. já, já pode dirigir já. Mas não pode contar Dirigir o e tempo que beber. nasceu, né? Porque Pode- já nasceu em condomínio, né? É Não, isso. pode dirigir e beber já. É isso. Já tá na hora? Ninguém sabe o que tá aqui, Ninguém né? sabe o que tá aqui. Então, assim, de lá pra cá, a evolução que eu vejo, tanto na parte de administração quanto de equipamentos e tudo mesmo de condomínio, é uma mudança gigantesca. Até de perfil, né? Ontem, né? Vamos falar de data, mas eu vi uma reportagem, é, sei lá, na TV. Olha que eu não assisto TV, né? Então, Liguei sim, a TV lá, tava passando um canal lá. Eu também não vou falar o nome de não ninguém tá aqui, pagando não tô nada. pagando nada. E aí eu vi uma questão, por que que as pessoas, as construtoras optaram pela construção de estúdios, né? Hum, Que é uma forma bonita e mais cara de você vender uma kitnet, sim. né? Hoje em dia é isso. Só que com a diferenciação
de você ter vários pay-per-uses, né? Serviços. Serviços já englobados dentro desses empreendimentos. Que a população realmente, a característica da população também evoluiu para uma situação onde são só casais, pessoas sozinhas, preferem morar num espaço menor e ter todas essas utilidades dentro do condomínio, né? Do que você ter apartamentos maiores e não ter nada dentro do condomínio, que são condomínios mais antigos e tudo mais. Então você vê que a evolução também não é só no condomínio, É a é população. na população também o perfil de moradores que vem mudando, né? Eu quando vi um primeiro condomínio tendo pay-per-use, eu virei assim, falei, nossa, que Que da legal. hora! Como que é? Você usa a lavanderia, você paga. Você não precisa ter uma máquina de O lavar, estresse em casa, tudo, né? estresse em casa. Aí você fala assim, né? Aí você faz conta, né? Pô, vou lavar a roupa aqui, vou gastar. Eu sou o cara das contas, né? Então, pô, vou gastar 40 conto por mês. Vou comprar uma máquina, 3 pau a máquina. Pô, em quanto tempo? Tempo de depreciação da máquina, não sei o que, babá. Aí você fala assim, meu, faz sentido. Claro. Faz muito sentido. Você economiza espaço dentro do seu apartamento. Olha a sacada que é, né? Então, o pessoal fala, condomínios, apartamentos pequenos são um absurdo. Eu vi um apartamento de 15 metros custando 300 mil quando foi um primeiro empreendimento que lançou no Itaim, né? 15 metros quadrados, 300 mil reais o empreendimento, um apartamento. Fala assim, nossa, que absurdo, 300 mil reais eu compro um de 70 metros quadrados, 80 metros. Hoje você não compra, né? Sim. Mas na época você comprava. Aí você olhava assim e falava, meu, que absurdo. Mas desde lá de trás já é uma tendência que hoje já É cresceu de cobertura forma. triplex como a sua é mais difícil, né? Então, e que o que você tem visto, Eu não Osmário, vou nem toda essa falar não. evolução e até como você passou em várias esferas aí, né? Até desde do primórdio do seu pai, de ter construído e tudo mais. Como que você tem visto essa evolução? O que tem te chamado a atenção nesse sentido? Olha, assim, é bastante curioso quando eu ouço o Wellington, que é síndico profissional, trabalhou em administradora, ou seja, tem 18 anos de mercado imobiliário, quando a gente ouve as pessoas dizendo, olha, puxa vida, quando eu ouvi pay-per-use, que vai ter pay-per-use, né, nesse empreendimento, que legal, né? É um apartamento pequeno, não é um apartamento grande. Eu diria para você que, em função dessa minha pouca idade, eu basicamente vi nascer todos esses serviços Sim. existentes nos condomínios hoje, e isso iniciou de fato nos anos 2000, Uhum. né? Os condomínios clubes, eles deram origem a tudo isso. Uhum. Uma coisa curiosa, que nem assim, antes, se você, não sei se vocês se recordam, mas a gente tinha grandes academias, academias com franquias como Runner, Sim. né, e outras aí. Hoje a gente tem outras, mas com conceitos diferentes, Sim. né? Mas as pessoas compravam e iam a academias. Nos anos 2000, com os condomínios clubes, em todos os condomínios passou a ter uma área de academia, uma área de fitness, Sim. né? E isso fez com que aquelas academias que tinham conceitos de clubes, os conceitos das pessoas utilizarem de forma Piscina, né? diferente, piscina, ou seja, elas foram perdendo espaço, Sem dúvida. né? E ficou um grande período aí com uma lacuna, porque em todo condomínio você tinha lá uma academia, E que não né? pode, e detalhe, né? Não pode nem chamar de academia, porque senão você tem que ter um personal lá dentro, né? Tem que chamar Exatamente. espaço fitness. Espaço fitness, Justamente. né? Olha a situação, né? Olha eu falo que é o cuidado que você tem que ter, né, Uhum. na hora que você vai montar um empreendimento, e a complexidade que é você ter montar, criar um empreendimento com todas essas áreas de lazer, É. né. Por outro lado, só um parênteses para aprofundar um pouquinho nisso, isso aí também tá parecendo aquelas, regras tributárias que você faz, que o McDonald's deixou de colocar sorvete, colocou outra massa só para pagar menos imposto, o bombom que não é mais bom. Então, assim, embora você tenha razão Sim. dessa complexidade, mas também me parece um pouco de me engana, sabe? É triste também a gente ter que conviver com essas, né, Mas é o que alternativas. das Alternativas. comodidades, né? O ser humano, ele busca comodidade. Sem dúvida. O profissional de marketing, né, ele trabalha para gerar, buscar, vender e criar a necessidade das comodidades, cada uma em seu determinado momento. É isso aí. E na natureza nada se cria, já dizia Lavoisier, né? Tudo se copia, as coisas se transformam, né? E é isso que vem acontecendo desde então.
Em 2000 nasceu os condomínios clubes, começaram a nascer os primeiros serviços, Sim, né, de ter pessoas que tenha que ter especializações para prestar serviços em condomínios. sim, Hoje é uma realidade, você vê inúmeras empresas, inúmeros negócios que nasceram para viver desse mercado bilionário que o Wellington, citou aqui, que é o mercado de condomínio. E sim, que hoje é o mercado que mais cresce, é o melhor nicho de negócio para, assim, o pequeno empreendedor investir, buscar se especializar, sem dúvida. criar um diferencial de serviço, porque é infindável, né, você não vê fim, né, só cresce. Hoje, se você andar em algumas regiões de São Paulo, como Brooklyn, Itaim, ou pegar Rebouças, Avenida Rebouças, do Hospital das Clínicas até a Eusébio Matoso, você vê uma transformação, né, assim, absurda do lado de Pinheiros, né. Eu, quando comecei no mercado imobiliário e trabalhei com corretagem de imóveis, eu trabalhava nos Jardins, eu atendia Jardim Europa, Jardim Paulista, Cidade Jardim, eram só casas dentro daquela região. A Deve Rebouças, ter vendido algum do Wellington nessa época. com certeza. A Rebouças era muito procurada, né, por grandes lojas, grandes marcas, que tinha aqueles Sim, casarões, né, para alugar, né, para ali colocar serviços, sim. né. E você olha hoje, você vê a transformação, virou uma via que se ampliou mais de 2 faixas, né, onde nela ainda se criou hoje uma faixa de De ciclista, de ônibus. bicicleta, né, uma faixa exclusiva para ônibus, ou seja, você só tem uma faixa para veículo e você fica olhando todos aqueles empreendimentos sendo entregue agora, que tem que ter desaceleração e aceleração para entrar dentro dos estacionamentos, que vira essa cidade, né. Mas é a região que mais cresce, que mais entrega hoje produtos imobiliários, né. Quando o Wellington fez o comentário do Paperuzzi, né, eu, depois de condomínios clubes, trabalhando com os incorporadores, eu fui trabalhar numa linha de produto bastante exclusiva, né, que em uma bandeira de uma grande incorporadora de São Paulo que ela criou, Uhum. eh, ela criava e vendia produtos com serviços, Ah, né, legal. com serviços de viés hoteleiro. Ok. Tá? Uhum. Então, dentro do empreendimento, você tinha, arrumação básica do seu apartamento, Quase um flat. quase um flat. O flat deixou de existir exatamente ele teve o boom ali até 2005, depois o mercado, ele se quebrou, né, deixou de existir como ele era. Hoje o que eram flats viraram residenciais com serviços, aqueles que se mantêm com Sim, esse perfil, e alguns deles viraram residenciais convencionais, né. sim. E antes as bandeiras hoteleiras exploravam esse serviço. E ela percebeu, essa incorporadora, ela percebeu um detalhe bastante importante. Uma das grandes executivas que tocava esse negócio era uma pessoa que vinha da hotelaria, de uma Uhum, dessas grandes redes hoteleiras. uhum. Esse incorporador, ele frequentava um desses hotéis, gostou dela, da forma com que atendia, da forma que levava o serviço, levou ela para trabalhar na empresa, e lá ela fez uma linha de serviços com viés hoteleiros, e ele lançou um primeiro produto com viés Com essa cara. hoteleiro, com essa cara, isso em 2007, Concierge na né, É, com concierge. conciergeria, né. E aí na portaria. nasceu tudo isso, né. E aí nasceu tudo isso com esse primeiro produto. Então, essa empresa, vendia o produto onde você não tinha porteiro, zelador, né, você tinha gerente concierge, você tinha concierge, você tinha recepcionista, e aí você chegava na sua casa cansado, quando você chegava lá, o seu apartamento estava arrumadinho, estava limpinho. Se você tinha um problema de uma lâmpada queimou, a torneira está pingando, você tinha um manutencista que cuidava da sua manutenção. Então foi quando se começou a nascer de fato, os serviços profissionalizados para esse mercado. Perfeito. As empresas que prestavam serviço para de segurança, né, e portaria, eram pessoas que eram treinadas na arte de bem atender, na arte de bem Que servir, bacana. né, como vai receber a pessoa ali. E essa marca, a consultora começou a vender para o Brasil inteiro. Então não importava em qual local do Brasil ou da cidade você ia que tinha um produto desse, tinham todos a mesma cara, todos os mesmos serviços. E criou ali uma linha de clientes que procuravam produtos com a bandeira com serviços facilities. E aí nasceu e foi a origem, e mais uma vez, como nada se cria, tudo se copia, vieram todos os outros incorporadores atrás, oferecendo empreendimento com concierge, empreendimento com serviços,
e na hora de entregar não tinha quem fazia, quem iria fazer, não tinha pessoas especializadas no mercado, porque você tinha que investir em ter um custo para isso, né? Mas foi um mercado esse que veio assim efetivamente até 2015 com essa incorporadora, quando ela decidiu, né, encerrar esse serviço. E ela criou esse serviço porque ela percebeu que todo produto que ela lançava com essa bandeira vendia 3 vezes mais rápido do que o produto convencional, Olha, que né. interessante. Então ela continuava fazendo a mesma linha de produtos convencionais, tradicionais, mas ela vendia esses produtos, e esses vendiam 3 vezes mais rápido do que o convencional, Olha que né. Então interessante. criou-se um nicho de mercado e hoje todo mundo, você vai em todos os locais aí, você vê falando em concierge, você vê falando, em pessoas para receber bilíngue ali na frente, em gerente concierge, um termo que acabou se consagrando no mercado, Sim. mas a origem desse serviço nasceu daí, né. E aí vem todos os prestadores de serviço. Com isso começou a nascer junto, um pouquinho antes, né, que eu acompanho essa questão do síndico profissional, também já vem ali de meados do início dos anos 2000, né, quando Tem foi síndico aí que fala que já mandou sua primeira nota em 1990. Vocês já é, ouviram essas palestras, hoje a né? Eu, gente eu vê já muito ouvi, folclore, eu né. já É. ouvi isso, cara. Eu olhava assim e falava, não tinha nem prédio É. direito Então, nessa, aí nessa. você fica difícil, né? Você vai questionar a Tô pessoa. há Então, 32, nem as administradoras que são as maiores hoje, né, e as mais antigas, né, as Uhum. mais velhas assim, você vê que tinha uma intenção de como é a gestão hoje, né? Era tudo lá atrás para aquelas, vamos falar, as que criaram a BIC ali, né? Uhum. Que sim. se juntaram ali, criaram a BIC. Você vê que eles tinham um entendimento, mas, meu, 32 anos atrás era uma coisa muito precária ainda, né? A gente viajou para outra cidade, fazer uma filial lá da Proficindy, você vê como é precário a gestão de condomínios em outras Uhum. cidades. Você fala assim, meu, São Paulo é, nossa, é lá em cima. Dubai. Até Rio de Janeiro, você vai mesmo pro Rio de Janeiro, é precário comparado a São Paulo, a administração de condomínio. Apesar que tem uns caras lá no Rio que acham que é top. Ó a polêmica. Né, não vou nem falar nome, não, porque É. dá até raiva de alguns. Mas você vê que hoje em dia São Paulo tá muito evoluído. Mas 32 anos atrás, o cara falar pra mim que emitiu como síndico profissional a primeira nota, aí tá de sacanagem, né, Não, cara? ele foi Não é síndico, possível. Ele foi né, foi síndico, síndico e e aí aí tinha uma ele remuneração. isso, e aí ele disse que ele era um síndico profissional, mas, a figura do síndico profissional mesmo, começou efetivamente ali em meados da primeira década do anos 2000, né, e porque as próprias administradoras, elas tinham, muitas solicitações desses prédios, menores ou mais antigos, para a administradora ser síndica, né, a administradora fica como síndica, né. E aí as administradoras, as mais tradicionais, eu trabalhei em 2 grandes, Sim, criaram empresas de sindicância dentro da administradora, então ela tinha um braço, então tinha uma empresinha de sindicância. sim. Com o passar do tempo, é natural que fosse acontecer isso, começou a ser a discussão do conflito de interesse, né. E de Você é fato síndico, tinha, você né? administra, você faz aquela coisa toda. Esse serviço não ganhou corpo dentro das administradoras, mas muitas ainda mantêm e detêm esse serviço, porque ainda tem, Demanda, empreendimentos né? que acabam, solicitando e utilizando isso. E aí foi sim nascendo a figura do síndico profissional, que começou ele é aquele zelador mais qualificado, que era gerente Que aí virou gerente predial, ele predial, virou né? gerente predial, aí começou ele a ficar aqueles prédios que não queriam fazer, a pessoa já estava há alguns anos, "Olha, então você fica como síndico, né, que você, ia Conhece sair, todo mundo, etc. conhece todo mundo", e começou daí. E aí o negócio foi crescendo, né, e um grande visionário que eu entendo, dessa forma, o Márcio Raschkowski, que eu entendo que ele é um dos grandes visionários do mercado de condomínios, né. E aí ele foi vendo isso, ele foi criando cursos, foi se fazendo, criou a Assosíndicos, que foi a primeira associação, de síndicos, né, para poder estar se fazendo. Foi quando eu conheci ele, curiosamente, no empreendimento que eu tinha uma unidade, queriam destituir o síndico, para variar, né. O síndico contratou o Márcio e o Márcio foi lá em 2006, 2007, né, como advogado, como presidente da Sossíndicos ali, né, Uma oratória espetacular. espetacular, né, para tentar fazer a não conseguiu, né, ele foi destituído, mas foi ali para se fazer o serviço,
E ali você via a coisa crescendo, e com isso também criou o conflito, né, com relação a ele, desse serviço, com as administradoras, Sim. né, que aí já era, ou seja, mais um serviço nascendo que de alguma forma concorria, né, com os interesses, eu não diria nem com o serviço, porque os Sim. serviços eles não são São bem concorrentes, distintos. né, mas com os interesses das partes, né. E aí mas o mercado foi ganhando volume, foi ganhando peso. As incorporadoras perceberam que tinham dificuldade na instalação do condomínio e na sequência do primeiro ano, em vez de estar colocando um zelador naquela primeira instalação, passou ali a indicar, né, uma pessoa para ser síndico, pelo menos pelo primeiro ano, pelos primeiros 2 anos, e aí foi fortalecendo a figura do síndico profissional no Perfeito. mercado. Isso foi ganhando personalidade e hoje já é uma, eu diria, uma classe, né, que só falta a formalização, né, com legislação própria, esse tipo de coisa que eu entendo que tem que ter, né, que Uhum. tem que ter um caminho, uma estruturação, porque é um serviço que só vai crescer, e aquele síndico morador, aquele síndico tradicional, quase que não existe hoje a figura, porque muitos dos síndicos hoje são executivos, são diretores de empresas, são advogados, engenheiros, quando são próprios nos empreendimentos. Então, aquele tradicional ele deixou de existir, o que Uhum. criou ali a necessidade das administradoras se especializarem, porque a forma de dialogar já passa a ser diferente quando Sem você dúvida. dialoga com alguém que é dono de um negócio e alguém que é dono da casa, né. Sim. Então vai De se mudando. deixa eu aproveitar e fazer um merchan aqui então, né. Você que quer entrar nessa área condominial e quer ser síndico, Solvit tem um curso fenomenal de síndico É um profissional. professor bom. Tem o meu curso que a gente já tá ali, tá gravado, mas agora a gente tá com a professora Luara, tá vindo aí pra dar o curso também. Ao vivo. Professora muito boa, o curso ao vivo. Eu tô indo pra quem quiser também, que já tá no mercado condominial e quiser uma mentoria também, a gente já tá 16 condomínios, acho que dá pra ajudar um finalizando pouquinho, a né? mentoria, já dá pra dar orientações aí de como você alavancar ainda mais. Se você quiser sair do 0 aos 15, né, Jonathan? É Do isso 0 aí. aos 15 mil, vem com a Solvit que tá em casa, a gente ensina pra vocês como fazer isso. Agora o Merchan merchan feito. feito, vamos voltar. Olha Boa. que a gente fala de serviços nascendo, né. Você vê? Eu naturalmente, conheço vários profissionais aí do mercado, né, tive a honra de participar da carreira de alguns, e tive a honra também e o privilégio de, no início dos anos 2000, trabalhar com os principais players do mercado, seja na área jurídica, seja na área de incorporação, Sim. seja na área de administração de condomínio, né. Então, vi nascer excepcionais profissionais que hoje são CEOs de grandes incorporadoras, diretores jurídicos, né, síndicos profissionais renomados, né, com muitos negócios. Sim. E ontem eu estava em casa vendo um canal, de YouTube de um grande profissional do mercado, que eu tenho uma grande admiração, trabalhou na incorporação por mais de 25 anos e ele está com um canal, no mercado. Onde a entrevistada, dele na data de ontem, é uma síndica profissional que Legal. ganhou aí uma projeção bastante grande, bastante importante inclusive, né, e eu estava assistindo e ouvindo ela falar, né. Eu vi aquela moça nascer, ela, estava entrando no mercado, foi assistente, trabalhou no mesmo local, foi minha assistente, Olha né, que trabalhando legal. comigo, e você vê a pessoa hoje, ela falando e ela dando uma entrevista de um serviço onde ela já criou, já se especializou, desenvolveu tecnologias novas, oferta cursos, foi buscar tecnologia fora, fazer cursos em Disney, esse tipo de coisa, para aprender e melhorar na arte do bem atender e do bem servir, né, na forma de ver os serviços. E aí a gente olha o quanto esse mercado ele se movimenta hoje, e ele vai fazendo. Hoje é um mercado quem trabalhou no mercado imobiliário, como corretor de imóveis, ele sempre teve uma máxima que dizia que era a profissão que você dormia pobre e acordava pobre e poderia ir dormir Dormir rico, rico. né. Então essa sempre é uma até hoje, Sim. né, é uma tônica, né, desses argumentos desse mercado, que é um mercado que movimenta muitos valores, Sim. né. E hoje você vê pessoas, na realidade, fazendo as suas vidas, financeiras, pessoais, não ficando ricos e milionários, mas desenvolvendo produtos e prestando serviços para esse mercado que se vem depois. Sem dúvida. Essa moça, ela é uma dessas pessoas,
né, que veio, que aprendeu, se desenvolveu, teve uma visão, aprendeu e hoje está aplicando, né, um serviço dentro desse mercado. Então, Fantástico. quando a gente fala hoje, olha, o que que tem, o que se tem de novo, as pessoas estão se reinventando diariamente. É um mercado que requer produtos e serviços qualificados. Hoje temos muita picaretagem, infelizmente. Às vezes é até rude você falar picaretagem, Sim. na realidade talvez o termo correto fosse muita gente sem saber o que está dizendo, o que está fazendo, mas tentando ali fazer prometendo fazer algo que ela nem aprendeu ainda ou tem uma ideia de fato do que seja e que resultados ela é obrigado a dar para aquilo, Mas aí né. desculpa, são coisas distintas, né. O picareta é o picareta mesmo que enrola, Uhum. que sabe como fazer e enrola, né. É. E tem pessoas que estão iniciando no mercado que ainda Não tem não maturidade, tem né? maturidade no Exato, exato. mercado, né. Então Uhum. são realmente diferentes nesse sentido. Tem os picareta e tem picareta mesmo, não é nem não, tem picareta mesmo, a gente sabe que tem picareta e é complicado. É. Assim, isso que você está falando é um fato, eu não gosto de usar esse termo, né, porque é um termo forte, né, Sim, ele é um termo forte e às vezes ele se torna até chulo, sim. mas de fato hoje você tem pessoas que não têm profissionalismo nenhum, né, realmente, prometem e tomam às vezes contratos de quem faz um trabalho sério, com promessas que não vai cumprir, depredam o mercado. Esse é um mercado, envolvendo síndicos profissionais e administradoras. Eu entendo que é um mercado que ainda está em formação, existe muitos conflitos ainda na identificação do papel, né, ainda não está claro, na prática, né, como um enxerga o outro, né. Um enxerga o outro como um mau prestador de serviço, um prestador que está enrolando, um prestador que não trabalha com qualidade, o outro vê o outro como um picareta, está querendo tirar vantagem, está querendo se fazer. Ou seja, é um mercado que se está ganhando um corpo e eu entendo que ele vai caminhar, quando ficar claro para todo mundo, né, que é um mercado que tem espaço para todo mundo e quando todo mundo focar no seu negócio, né, ou seja, naquilo que você tem que ser, vai ser um mercado que vai ganhar uma forma bastante legal. Em 2008, 2010, quando eu comecei a trabalhar com produtos com serviços, né, com Sim. viés hoteleiro, a gente acumulava sindicância, né, Hum. então isso já vinha preservado em convenção. Eu tive a oportunidade de trabalhar na montagem de algumas convenções, né, eu tive a Uhum. felicidade desde os 2000 de estar ali com grandes criadores de Que convenção, legal. né, do mercado, junto aos incorporadores, participar e poder estar influenciando na criação, daquela parte que vem para depois, para a convivência, porque o grande problema que se fica para quem vai administrar, você pega uma convenção toda torta, onde você vai aplicar orientações, serviço, ela não está feita de forma adequada, você tem vários pênaltis dentro daquilo, assim como você tem em muitos empreendimentos mal dimensionados as áreas de serviços, áreas de portaria, áreas de correspondência, área operacional. Então eu tive a oportunidade de trabalhar nesse momento do desenho do produto, de ajudar a influenciar, olha, o ângulo da portaria ficaria melhor se fosse dessa forma, você ia precisar de um Que profissional só que legal. ele ia poder enxergar tudo, em vez de você ter que ter 2 pessoas e o custo vai ficar absurdo, na forma de Isso é bem condomínio, importante. né. Na parte da convenção, olha, é importante que contemple esses tópicos, isso vai facilitar a gestão ali na frente. Então eu tive a oportunidade de trabalhar dessa forma. E aí você vai vendo nascendo ali, né, o entendimento do mercado como ele é hoje. Então as pessoas hoje vendem e colocam serviços que já eram praticados há 10 anos atrás, mas ainda é novidade, porque o que você faz hoje é dar uma roupagem nova, uma forma de comunicar, uma forma de realizar, mas ele é o mesmo serviço. Isso não é uma depreciação, muito pelo contrário. Quem consegue dar uma roupagem, uma cara e uma aplicabilidade nova, diferente, mais eficiente para um serviço que já se existia, essa pessoa ela saiu na frente, porque a nossa vida é dessa forma, né. Perfeito. Você nasce lá de calção, né, uma camisetinha, sandália de dedo, jogando futebol com o pé descalço, né, e com o passar do tempo você vai indo, você vai se modificando até chegar na sua figura, na que você quer, na imagem que você quer transmitir, seja para sua família, para os amigos e para o mercado. Os Sim. serviços, ele é a mesma coisa.
e é o que vem ocorrendo hoje. Hoje você tem muitas entregas, né, e que vem com algum tipo de serviço embutido, né, alguma tecnologia, né, acampada dentro desse produto, e você é obrigado e necessário que você faça a operação dele. Mas isso nasceu já há mais de 10, 15 anos, e hoje o que acontece é que vários construtores já conseguem fazer, já conseguem ver, porque ele vai olhando, o benchmark é muito importante nesse sentido, Sim. e vários operadores já se vem fazendo. Você imagina hoje, né, você ter aquele zelador, por exemplo, tradicional, que era aquele cara, como é que funcionava o mercado? Eu trabalhava num prédio, eu era síndico, eu tinha o seu José, que já trabalhava há 10 anos, queria um faxineiro. Seu José, não tem nenhum conhecido aí que possa vir trabalhar de confiança? Você procurava a pessoa de confiança, a pessoa que ia carregar a sacolinha da senhora, que quando chegava ele ligava lá para o primo dele no interior do Ceará. Olha, José, vem para São Paulo, aquela coisa e se vinha. Então a figura era do profissional servil. E hoje você precisa do profissional que tenha um conhecimento técnico, que saiba de informática, que saiba, Mínimo né, de legislação, né? mínimo de Pra legislação, não né, porque cometer ali. ele acaba interagindo com Deixa, tudo, né? deixa eu te perguntar. Você fez um levantamento que é importante. Eu vejo um pouquinho diferente, eu queria entender qual que é o seu posicionamento mesmo referente a isso. É, ou eu tenho entendido errado? Você falou que hoje as administradoras e os síndicos, eles ainda não sabem, diferenciar cada um a sua função, ou a visão que você fala é referente ao cliente final para com as 2 empresas? Porque Uhum. eu falo assim, pode ter um síndico ou outro que não saiba, né, ou mesmo até a administradora. Mas hoje eu já percebo que eles estão tão ligados, né, quem é parceiro ali mesmo, né, Uhum. e parceiro que eu falo, a gente sempre fala, quando a gente fala parceria, a gente tem que até que tomar Tem que cuidado, né, usar porque outro termo. tem uns idiotas aí que entendem parceria como uma coisa ruim, né. Mas é uma parceria num negócio bacana para o desenvolver do trabalho, né. Que hoje mesmo eu sou parceiro de todas as administradoras que eu conheço e que não me conhece ainda, eu não tive oportunidade, eu vou ser parceiro também, não tem problema algum. Não é verdade? É isso aí. Porque é uma junção de trabalhos, né. Eu vejo que hoje se a administradora pensa de uma forma que o síndico é um concorrente, ou o síndico pensa que a administradora é um concorrente, estão os 2 equivocados, né, porque se Sim. quem está no mercado não consegue distinguir essa diferença que tem da profissão do síndico, da profissão da administradora, imagina como que vai ser para dentro do condomínio essa situação, né. Agora eu concordo numa situação que o morador não sabe diferenciar, porque na verdade tem morador que não sabe nem diferenciar, nem quem tá na portaria, Não, né. então, aí eu entro nesse mérito. Legal você ter trazido o tema, porque era o que estava na minha cabeça que eu ia falar também. Às vezes o síndico é confundido com o zelador. Sim, Sim. total. Inclusive o condômino tem o ideal na cabeça dele que o síndico não só seria morador, mas que ele acampasse Tem que lá acampar, e morar não lá. mas acampar que eu digo é pra você estar alerta ali e que 24 horas qualquer sinal que aconteça. Então assim, esse queria que você abordasse isso também. Então eu entendi aí o ponto do Wellington. Eu acho que o Wellington, o Osmar tá dizendo em relação aos interesses, mas acho que bom ponderar. E como que você vê essa questão também do síndico ser confundido com o zelador e reclamam na administradora que o chão tá sujo, né? Então eu acho que tem toda essa brincadeira aí que dá pra gente abordar. A gente tem um pouco de tudo, né? E dentro desse pouco de tudo também existe essa questão da administradora e do síndico. Naturalmente que não são todos, naturalmente que você tem hoje estágios e níveis, né, de profissionais dentro do mercado, né? Com relação a essa questão do síndico achar que é zelador, eu fiz uma assembleia na semana passada, Uhum, e foi muito curioso, né, um dos assu eram 2 assuntos espinhosos, era um sim. condomínio de mais de 50 anos, Hum, né, com problema de garagem, que tinha que resolver, né, Seus. e com problemas de áreas que foram criadas para lazer, né, área gourmet que não existia, né, então, áreas que foram criadas e estava ali se discutindo as regras de utilização daquela área. E dentro dessas regras estava sendo discutido o horário de funcionamento. Aí Perfeito. você tem aquelas pessoas que moram no fundo, que é virado para a área, né, as pessoas que moram nos andares mais baixos, né, que são aqueles que acabam gerando ali aquelas discussão. E teve uma pessoa que falou: "Não,
O horário é até as 10 horas. Se não parar, o senhor desce pro síndico, né? O senhor desce aqui e manda parar a festa. Ah, Não, mas eu não vou descer, não. Mas o senhor desce. Então o zelador vem, não. O zelador termina, encerra o expediente às 18 horas. Né? Então o que, que vai? Vai se aplicar a regra. Né? A regra é se passar do horário. Se não cumprir, vai ser avisado pela portaria. Se não cumprir ali, vai receber uma multa ou uma advertência, né? Aplica-se a regra. Não, mas aí a pessoa não vai. Que adianta no dia seguinte dar uma multa ou dar uma advertência? A bem pessoa vai legal. continuar e eu vou ficar sem dormir. Bem legal essa Né? passagem. Então é curioso, né? Não, você desce. Ele falou assim: não, eu não vou descer. Eu desci uma vez. Aí o cara quis dar um tiro em mim. É bem isso Né? mesmo. Não, O cara mas, quis dar. pô, essa passagem é interessante, porque é o que acontece. Né? Em Genópolis, né? Não é, Sim. né? Não é lá na Xixirica Mirim brincando com os bairros distantes. Não, Sim. né? Ou seja, esse comportamento, aliás, independe do nível social. Perfeito, Tá? Se é de concordo. um empreendimento de altíssimo padrão, você é de um empreendimento lá na periferia, Isso aí. nos antigos planos TEM, Educação em qualquer em lugar. qualquer lugar. O comportamento é rigorosamente igual. Né? Então isso acaba não se mudando. Depois de umas cachaças na cabeça, todo mundo fica valente, né, Todo mundo cara? fica Aí valente. É isso aí aí. é complicado. Por isso que eu sempre digo que na gestão de condomínio, para os gestores, tem que tirar a impessoalidade. Né? Então, quando você trata aquilo de uma forma pessoal, aquilo vira tudo para você. Então, sejam os elogios, que às vezes quem faz isso está procurando muitas vezes elogio, mesmo que inconscientemente, mas o que normalmente vem são pedradas e Sim. são agressividades. Né? Porque quem elogia são poucos, em condomínios mais ainda. Ah, Né? Porque quem está satisfeito nem desce, nem não faz aparece, barulho, não não faz faz barulho. barulho, né? Ele não quer se envolver. Ou insatisfeito, ou criador de caso, esse normalmente te dá muito problema. Grita Sim. Né? alto, né? Grita alto, Nossa. né? E faz atitude. E as pessoas, É infelizmente, até ainda acham. redundante falar, né, Uhum. gritar alto, É, né, mas tem uns cara é, que é isso aí. Então, acho que são empregados. Né? Acha que é empregado dele, né? Não é Sim. nem um prestador de serviço do condomínio ou que fosse um empregado, é empregado pessoal dele, né? Ele trata dessa forma. Que é uma coisa que já melhorou bastante, tá? Eu venho vendo a evolução, mas está longe de se O tornar ideal, né? se tornar uma coisa profissionalizada. Por mais que a gente brinque, a gente fale, a gente gosta de falar, eu trabalho em um mercado profissionalizado, um mercado técnico. Não, é totalmente informal, é totalmente pessoal. Ainda é uma coisa familiar, eu diria. Mesmo naqueles mais profissionalizados. Porque quando se dá o problema, a reação das pessoas. Ah, e cá entre É, nós, se a gente pegar as maiores administradoras, tá lá o pai, tá lá o filho, uhum, né? Então a é gente isso aí. pode é dizer a isso. É, praxe. é, Síndico, até pelo tempo que a gente até falou, é recente, mais ainda. é. É um síndico, um sócio ali, às vezes ele põe uma esposa, né? Então, mais ainda. As empresas que prestam serviço, tirando algumas pouquíssimas exceções, o cara era um policial que ficou. Não sei o quê. Então, assim, a gente ainda tá, É, infelizmente. é um mercado em formação, em Sim, profissionalização, né? Então, naturalmente está num estágio avançado, é um estágio que é sempre crescente, mas você se depara com muitas coisas extremamente informais, atitudes que às vezes as pessoas tomam como se fosse da casa dela e não como se fosse um negócio, como se fosse uma empresa, né? E é o que a gente bate, né, Jonas? A gente fala de profissionalismo, inclusive em assembleias, né? sim. Eu fico puto da vida quando eu vou pra uma assembleia que eu tenho 5 minutos pra apresentar. Uhum. Eu acho um absurdo, porque nem uma Na, entrevista com na visão de síndico. porque nem na entrevista com o faxineiro não, né? Já falamos sobre isso, Já é falamos, é responsabilidade, né? a responsabilidade que o síndico tem, a responsabilidade que o faxineiro tem dentro do condomínio, não se equipara de forma alguma. Aí você gasta lá 20, 30 minutos conversando com a pessoa pra saber de onde que a pessoa veio, não sei o quê. E o síndico que vai cuidar, e você falou, a gente tava nos bastidores, você falou de prédio que tem 8 milhões na conta, Uhum. né? O síndico vai cuidar de um condomínio que tem 8 milhões em conta e você faz uma entrevista de 5 minutos. É um absurdo. É, Então, assim, é muita falta de profissionalismo ainda no, é. no mercado, E né? entendimento. Entendimento. Ontem, e é engraçado a gente tá falando disso, e você falou do bairro, por coincidência no bairro em Higienópolis, e eu tava conversando com a síndica, que é condômina, e aí eu perguntei pra ela, por que você quis ser síndica? Ah, porque aqui ninguém queria ser. Uhum. Começou Que é assim, o né? normal, né? Beleza. Ah, mas até um mês atrás eu não tava nem ganhando isenção. Falei, nossa, tava falando voluntário. E tava me cansando, não sei o quê. E por que vocês não quiseram o profissional? Porque é caro. Uhum. Pessoal que paga um condomínio altíssimo, a divisão ali ia ser irrisória.
Aí ela foi me contando alguns problemas que ela herdou da gestão anterior. Aí eu falei: "Você tem certeza que um síndico profissional seria mais caro? Porque olha quantas vezes você tá fazendo essa obra, olha quantas vezes você tá fazendo isso aqui, olha quantas vezes". Então assim, essa questão também falta o entendimento, e aí é meu papel, seu papel, seu papel, a gente tá aqui divulgando e explicando que não necessariamente um síndico profissional vai ser mais caro, pelo contrário, um profissional ruim e é independente, porque aí que tá, o termo síndico profissional, ele foi mal cunhado, na minha opinião, não é bom, porque o profissional não diz respeito a isso, né. O síndico é bom ou ruim, independente dele ter esse viés ser externo, Uhum. terceiro, enfim, Ou é um mesmo morador, a gente já ou mesmo falou morador. várias A gente já vezes. falou, eu já tive síndicos condôminos que fizeram trabalhos espetaculares, Sim. apostila dizendo tudo que tinha em volta do empreendimento e tal, um síndico condômino. Hum, Mas, então, Que às retornando vezes é aqui, muito melhor do que um síndico profissional. sim. porque aí é que cunharam mal o termo, né, o É. síndico profissional, e Uhum. aí dá esse viés, mas um síndico bom faz um trabalho bom, independente de ser profissional ou não. Hoje é curioso isso, quando a gente fala do síndico, né? Seja ele condômino ou seja ele profissional, e o que do termo profissional, né? Por Sim, que ficou síndico profissional, né? O termo, né? Porque na realidade não existia figura jurídica antes, sim. né? E precisava se criar a figura jurídica, e para diferenciar do condômino, criou-se Foi a essa nomenclatura que acharam no que momento. acharam no Não momento. consultaram um marqueteiro, com certeza. Não. Não consultaram um marqueteiro, né, que é um negócio que na realidade, eu entendo que o mercado ele tenta mudar, usar o termo sindicatura, sindicância É, profissional, aquela coisa toda, mas terceiro, externo. mas a miúde vai estar sempre cunhado, o síndico Numa profissional, gestão profissional, é é. uma gestão profissional. E voltando àquele tema com relação às misturas da administradora e sindicância, é porque eu acho que quando você diz assim: "Olha, os papéis eles não estão claros", né, teoricamente sim, né, mas hoje, seja o empreendimento, ou seja, muito dessas pessoas que estão entrando no mercado, naturalmente, quem nasceu é oriundo de uma administradora, quem é oriundo de um trabalho voltado a uma incorporadora, voltada a condomínios, a esse mercado, ele tem uma outra visão. Mas hoje a gente vê pessoas nascendo para esse mercado: "Ah, eu era engenheira não, eu estava ali sem fazer nada, procurando emprego, achei que pode. Ah, lá no meu prédio, eu vi lá no meu prédio que o síndico lá ganhava tanto, né, ali, que poderia ser, e quer ser síndico", ou seja, a pessoa não tem menor noção, das responsabilidades legais, né, que carrega a figura do síndico. Aliás, Uberização, né? Uberização, é, virou um termo. é. E aliás nunca se soube, mesmo o síndico, o condômino, né, porque o que que acaba acontecendo? Litígios, né, quem trabalha com litígios vê que tem bastante. Quem Sim. não trabalha acha que nunca vai acontecer e que nunca vai dar nada errado e que nunca vai precisar acionar a justiça. E muito pelo contrário, né, é um negócio que acontece com uma frequência muito grande. Muito maior do que nós gostaríamos, né? Isso. Então você saber da sua responsabilidade quando síndico, né, quais são as suas obrigações, e que você ali, você tem prejuízo que você pode dar e que você pode responder sendo proprietário até com o seu patrimônio pessoal, né. E quando você contrata um síndico profissional, você tem que cuidar para poder estar se preservando, que num caso de um prejuízo gigante, né, grande, seja ele por uma má gestão, por uma imperícia, né, ou até mesmo por uma própria má-fé, né, gerou ali um prejuízo para o empreendimento, possa tanto o empreendimento se resguardar, quanto o profissional, no caso de um erro e de uma imperícia, não ter que ter ali, né, uma briga jurídica para saber quem que vai ter que absorver aquele custo, né. Então, é uma atividade que requer não, impõe muita responsabilidade na pessoa, é um cargo que impõe muita responsabilidade. É tributária, é legal, né, é pessoal, né, então assim, é financeira, né, impõe muitas responsabilidades. E eu diria para você que eu acho que se 30% de quem exerce essa atividade tiver plena consciência disso, hoje, né, eu diria que é muito. É o que a gente conversou nos bastidores de um empreendimento, tem 8 milhões de crédito na conta. Gente, para você fazer 8 milhões hoje, né, é muita grana. E para um cara sumir com 8 milhões, Ah!
É 2 minutos, Ah, né. A gente viu recentemente a última administradora que quebrou no mercado aqui da região eh, Jabaquara, né? do Jabaquara, né, a pessoa foi usando dinheiro, ela disse: "Olha, eu não usei, eu tive alguma dificuldade e fiz ali, agora eu não tenho. Olha, eu não tenho, eu quero acertar com vocês, hoje eu não tenho condição de poder estar se fazendo isso". A gente viu um mega empreendimento Devo, no não nego, é. pago quando puder. Um mega empreendimento na Raposo Tavares, de uma grande incorporadora, um bairro planejado, Triste. né, de uma empresa de sindicância, de sindicatura profissional, famosíssima no mercado tradicional, e dali, de Um você. milhão e meio. É, Levou 1,5 milhão. né? Não, não vou falar que levou um Não, milhão e não. meio. Na realidade, assim, essa que é a coisa. Até porque você acaba. É nesse ponto que eu quero chegar. Né? Você começam a falar exatamente isso. Levou 1,5 milhão e se fez. E às vezes não é nada daquilo. Só que esse é um tipo de coisa que você verbaliza, você jogou no ar isso, você não teve o cuidado de se cercar para que não ficasse nenhuma dúvida com relação a isso. Você pode provar que você não levou 1,5 milhão, mas no mercado já vai estar que Mas você. é aquela coisa, Né? né, eu vi também a reportagem, é perto de onde eu moro, inclusive, o empreendimento, Uhum. moro na Raposo. Agora o empreendimento até foi liberado para construção mesmo, estava embargado e tudo mais, é uma Aham. cidade que vão construir lá Sim. dentro. E eu acho que a gestão atual, ela foi infeliz no momento que deu uma reportagem sem, eu acho que pelo que foi colocado ali, os fatos não estavam tão apurados assim, né. E porém, por um lado, a empresa ela não se pronunciou, né, quem cala meio que consente, né. "Ah, não vamos nos pronunciar porque". Não, tem que se pronunciar, por menos a mesma empresa já se pronunciou por outras coisas que a Uhum. gente conhece, saiu aí até divulgando vídeos e tudo mais, né, por menos, então por que não se pronunciar de forma, contundente, né, no processo. Eu não sei, eu não acompanhei depois, se pronunciou depois, mas eu até aonde fiquei sabendo, não. Não, eles adotaram uma política que Vai responder na justiça, é, vai na ajustar e vai provar gestão de ali. crise, esse é um Né? caminho também, porque tá na dúvida, né? Nós estamos aqui discutindo e estamos na dúvida. É, Se ele fala alguma Mas coisa, a dúvida é complicada, é, né, mas é menos mal que a do certeza. que a é. certeza. É. Mas aí é que tá, é o que eu digo da responsabilidade do que você está fazendo, porque as pessoas não entendem o que está rolando. Perfeito. Né, que está rolando. Ali tem muito a ver com previsão orçamentária, com projeção de despesas, com saldo de devedores, envolvendo incorporadora, com inadimplência, Sim. É né. tudo, é o balaio de gato inteiro ali. É o balaio de gato inteiro ali. Eu tenho certeza que no resumo da ópera que vai estar lá, ou seja, é tudo, Não foi um questão de milhão e meio, foi só contabilização. 700 mil. É, eu acho que talvez até não chegue, porque uma coisa é você gerenciar mal, você Sim, ser um mau gestor, outra coisa é você se se apossar do apostar. recurso. Apropriação É, indébita. e É, ali eu tenho certeza a gente nunca tem, né, e Sim, não nem dá para se falar, porque às vezes a gente não tem certeza com a gente, né. sim. Mas, as características do que se mostra ali, é que tem muito mais a ver com uma questão de gestão de prestação de contas, Gestão de ruim, de né? como isso é fazer, de gestão péssimo para o ruim. mercado, né, É cara, porque o horroroso. pessoal coloca todo mundo na mesma balança, né. Fala assim: "Putz, se esse pessoal que é grande assim, né, fez isso, É, imagina outra empresa", é. né, esse pessoal então coloca todo mundo numa balança que é ruim, né. E Sim, você passa a ser todo mundo passa a ser visto, meio com desconfiança, sim, né, e na realidade um mercado de informação ele requer credibilidade, sem e dúvida. requer segurança. E aí que vem o tal do profissionalismo, quando você usa o termo profissional, ou seja, você tem que ser profissional a tal modo que não gere dúvidas no que vai ali para frente, Com para certeza. que um gaiato lá na frente não venha falar que: "Olha, aconteceu isso", e para aparecer, né, chama um programa de TV e te coloca, expõe uma situação que por mais que se prove o contrário, isso já não volta-se mais. É isso Então o aí. cuidado com isso é muito grande. É aí que nessa linha eu entro com a questão das dúvidas, que ainda, eu entendo que é uma formatação, em caminho, tá, dos comportamentos das 2 figuras, do síndico e da administradora, né, porque tanto quem está chegando, mesmo os mais profissionalizados, o que acaba acontecendo? O mercado ele criou algumas questões que são dogmas de fé. Primeiro que
Existe administradoras ruins, existe síndicos ruins, existe gente que se leva vantagem, existe gente que não se leva vantagem, né? Eu já fiz uma assembleia, olha como é curioso, né? Tive a oportunidade de fazer uma assembleia alguns anos atrás, onde nessa assembleia estava lá uma pessoa que havia trabalhado na administradora há muitos anos atrás, saiu, foi para os Estados Unidos, mas essa pessoa ela saiu, teve ali um fator desagregador, então Sim, não foi uma saída saudável. saudável da empresa, tudo, e coincidiu dela ter comprado um imóvel onde No estava empreendimento, no né? empreendimento. Essa pessoa ela se levantou no meio da assembleia: "Ah, não, porque eu conheço vocês, vocês levam bola de todos os fornecedores", né. Né, Aí é difícil. Puxa né, vida, você está é. fazendo uma assembleia de instalação, né, e você ouve um cenário como esse, E né. eu falo por causa, com causa, porque eu já trabalhei lá. Né. E aí você vê quando você diz assim, tem pessoas que não sabem o que é parceria, que não sabe Uhum. distinguir o que é uma parceria, né, uma parceria saudável. Hoje, tá, seja para os síndicos, seja para administradoras, né, no serviço que se presta, as parcerias são fundamentais. Por Claro. exemplo, eu presto um serviço, de administração de condomínio, né, vou fazer a instalação do condomínio, os primeiros serviços são contratados por mim, né, Sim, foi que é o ali administrador. que vai chegar e que Uhum. precisa estar aquele serviço, que naturalmente pode ser mudado para frente, mas no dia seguinte precisa estar operando aquele Sim. empreendimento para poder Às vezes estar até alguns dias antes, né, que já exato, tá ali, né. né, a segurança já demanda e É tal. isso. Aí você vai atrás de empresa que te dê pelo menos ali, uns 3, 4 dias de cortesia para poder estar ali assumindo, porque naquele momento você não tem CNPJ, você não tem Muita estrutura, não tem arrecadação. arrecadação, um Sim. empreendimento assim. Ou seja, isso vem de parcerias que precisam para poder se estabelecer o serviço. Amanhã você concluiu que aquele serviço não é bom, você troca o serviço, né. Indicar um prestador de serviço é uma competência que às vezes cabe ao síndico, que às vezes cabe à administradora, né, cabe até a um condômino poder estar se fazendo. Se fazer e se perpetuar no serviço, cabe ao prestador, é a Perfeito. competência Eu dele vou que vai ser eu vou demonstrada, dar um exemplo, né. né. Tem gente que fala assim pra mim: "Nossa, mas você só indica essa empresa". Sim, Uhum, é a empresa que eu confio, é a empresa que se der algum problema, eu tenho certeza que o cara vai voltar aqui e não vou ter dor de cabeça, uhum, né. Aí eu tive um caso que eu comprei por indicação aí, né, de pessoa do condomínio, eu comprei um playground, e o cara sumiu, uhum. 9 pau pro condomínio, foi Aí, ó. embora. E como eu tô com aí eu E tô podia ter gastando sido 90, aí eu né. tô gastando com advogado, aí você gasta mais, tal. Por quê? Não é uma empresa que você conhece. Uhum, Então o pessoal acha que a parceria, ela é ruim, mas não, a parceria ela é boa, porque não vai te deixar na mão, não vai deixar o condomínio na mão, e o pessoal tem que entender isso, né. E aí, que nem eu falo, a questão da bola é uma questão mais complicada, assim, né. Mas eu já vi várias empresas assim, ó, você vai no condomínio, que nem eu uso bastante isso. Pô, você pega 10 serviços comigo no condomínio, "Ah, esse condomínio aqui eu não tenho dinheiro, uhum, faz lá de graça serviço pra mim". E já hum, aconteceu. uhum, E aí eu enalteço meu trabalho. Ó, quem conseguiu fui eu, uhum. né. Fizemos aqui de graça para o condomínio. E acontece, então você tem que ter essas parcerias, né, porque senão não funciona, o condomínio não funciona, não funciona. Hoje você tem que garantir o serviço, tem que garantir o resultado, tem que garantir imperícias. Eu já Uhum. tive um caso, é bastante curioso, em um condomínio ícone em São Paulo, que ele tinha a sua área de piscina coberta, ele tinha um material que era um policarbonato que cobria ela inteirinha. E ali cai sujeira, pó, Sim, e tem que sim. lavar e cuidar. E a empresa que fazia a limpeza foi limpar lá, o cara jogou um produto lá que simplesmente escureceu toda a área, né, Hum. danificou todo o material. Hum. Foi como se você tivesse passado, bombril ali, ou seja, você não via mais o dia, Meu né. Deus. Então, aquele material custava, na época, R$ 90.000 para trocar. Nossa. Ou seja, pode ser qualquer empresa que tem ali, né, Não para dá, né. fazer a limpeza? Não Não dá, tem dá, que ser não uma dá. empresa que tem estrutura, tem que ser uma empresa
e eventualmente ter um seguro que possa estar te garantindo, porque um valor desse quebra muitas dessas empresinhas, Com todo respeito, né? né? Com todo Porque todos nós já tivemos um tamanho, né? exatamente. Mas se não é pregar a vida, o erro tá sujeito. Está Sim. lá sujeito, é de responsabilidade sua, foi uma imperícia sua, né? E só foi ali porque era uma empresa bem estruturada, era uma empresa parceira que assumiu ali, né, de poder estar se fazendo e está se fazendo a conserto. Então, os cuidados com isso é extremamente importante. Só que isso se criou no mercado. Então, às vezes, algumas pessoas falam, às vezes o síndico fala isso da administradora, quando ele está trocando os prestadores, está mudando o serviço, quando ele está chegando. A administradora, às vezes, tem uma leitura com relação a isso, que o síndico está mudando porque está levando ali alguma coisa. Eu acho que são essas coisas que precisam irem se alinhando, se encaminhando, todo mundo entender o seu papel e o que é de cada um. A mesma coisa é, olha, o síndico, quando chega, a primeira coisa, vamos diminuir, custa aqui, custa ali, da administradora tanto, eu pago tanto, tem administradoras que faz por isso. Beleza, você tem lá que você faz por isso. Aí você quer que a administradora faça esse serviço, faça aquele serviço, mas você tirou todos os custos, os valores de dentro e você ainda quer todos os serviços. Então, eu acho que tem um caminho a se percorrer entre sindicaturas profissionais, empresas de sindicâncias e a administradora, que os papéis ali ficar onde todo mundo entenda a estrutura de custo de todo mundo, né? Se eu fosse síndico profissional hoje, eu jamais iria pensar em fazer um serviço que eu posso delegar para a administradora e poder ter o melhor serviço dali, para eu poder estar fazendo. Eu não vou poder fazer igual, eu vou ter que crescer a minha estrutura. Daqui a pouco eu sou uma administradora, É isso aí. né? Eu tenho que ter funcionário para isso, funcionário para aquilo. Ou seja, para que eu quero fazer isso? É muito melhor eu fazer a gestão e ter alguém que cuide dessa parte operacional e dessa Lógico. parte burocrática. Eu acho que isso é que está se encaminhando, se moldurando. Hoje já existe com alguns síndicos profissionais e com algumas administradoras alinhamentos nisso, mas é uma área ainda que eu acho que está em Tem formação ainda. espaço, né? Eu, Pra finalizar, até lá. pra finalizar, pega assim, né? Eu, quando trabalhava administradora, tinha muito isso. Chegava um síndico novo e queria fazer o quê? Reduzir contrato de todo mundo. O que que eu fazia antes, quando eu era gestor, né, dentro da administradora? Eu reduzia. Falava, fala o seguinte, não reduz o meu não, eu vou conseguir tanto para você de outros fornecedores. E atrás. Hoje em dia você não vê isso. Você não vê isso. E aí o síndico tem que acabar fazendo o que a administradora não faz. Uhum. Muito. Já vi. Sim. Mas você não tem que pedir. É uma coisa básica. Sabe que eu tenho que reduzir custo. Vai atrás. Vai falar com o prestador. Se são os parceiros que estão lá dentro, vai falar com os prestadores. E a administradora muitas vezes não faz isso. Well, e aí você tocou num ponto sensível. Eu, na visão de administrador, já cheguei pro síndico e falei, ó, essa empresa aqui, você vai ter mais sucesso do que eu. Uhum. Fala você. Fala Uhum. você. É. Exato. Mas Tem que você ter tem a essa troca. troca. Você tem que ter a troca. Eu, quando era administrador de condomínio, eu falava pra você, não chegava demanda. Eu já apresentava a demanda. Isso aí. Falava pro síndico, ó, troca essa empresa aqui, ó, coloca essa empresa aqui que você vai reduzir, o serviço é melhor, tal, não sei o quê. E toca. E vambora. Hoje em dia você não vê as pessoas fazer isso. Não sei Porque se eu- é a forma de gestão que tá É, dando, os é que. gerentes estão. Não, é que houve também essa questão. Tem mais síndico profissional do que já teve, né? Não, mas se o cara. Eu tinha síndico profissional também. Sim, claro. Eu chegava da mesma forma. Você pode ser que você tenha uma barreira maior, que o cara às vezes já tem um prestador dele, que quer colocar, que vai conseguir preço melhor. Mas você fez o seu trabalho como administrador. Ponto. Que é isso que o pessoal não É enxerga. isso. Você tem que fazer o seu. Seu. Uhum. Se o outro não aceitou, se alguém perguntar, não, mas eu fiz, tá Tá aqui, aqui ó. o relatório. E acabou a Uhum. situação. E é o que eu não vejo hoje, da época que eu trabalhava em administradora, tendo essa troca, entendeu? A troca, são poucas administradoras que têm ainda essa Plano de troca. trabalho, eu vejo que o plano de trabalho, Wellington, ele tem que ser sempre conjunto. Imagina você hoje. Vamos pegar esse condomínio que a gente falou ali, que nós acabamos trabalhando juntos. É, É é, que lá não dá nem pra pegar, né? Lá era não, mas uma. dá porque tem. Lá é atípico de qualquer Porque lá tem uma particularidade bastante interessante, né? Porque eu sei, isso faz 8 meses, um ano, que nós nos conhecemos. Esse condomínio tinha um síndico que era morador, né? Não era proprietário, mas era morador, era há vários anos.
Deu vários pau, tinha várias questões lá, houve uma série de discussões internas, resolveram contratar um síndico profissional. Contratou um síndico profissional que chegou querendo, com o pé na porta, querendo modificar a vida, a estrutura como um tudo. Combinou um negócio que não era, e que nada servia, e queria aquela coisa, e que não deu certo. Se veio para o segundo, que era o Wellington, né, que foi que se ficou, e aí também os caras, eles queriam ter síndico Entrou na profissional onda, e né? queriam ser síndicos também, né? Eles queriam cuidar do prédio. Ferrou, meu amigo. Não, eu sou síndico. Você quer ou você não quer? Vou Né? ser laranja aqui dentro seu. Né? Olha como é que é o negócio. E aí se foi, teve a assembleia, não ficou e não fez a renovação do Edson, se tornou um síndico condômino, que se ficou, e agora esse síndico condômino renunciou. Essa é nova, essa eu não entendi. Pois é. Mas vou te Em falar, primeira mão. nem renovou. Eu saí, falei que eu não queria mais administrar o prédio. Eu acho que a gente nem ia ganhar a eleição. Ficou Sim. todo mundo perplexo na hora que a gente falou. Aham. Falei, mas eu não quero mais trabalhar com vocês. Não dá pra trabalhar com essas pessoas aqui dentro. Então você vê, ó, são 4 cenários, ainda já renunciou, já tem um outro síndico que está lá, que é uma daquelas pessoas do grupo que está o mais estridente que se tinha lá, ele é o síndico hoje. É um bosta. É. Desculpa, não vai monetizar agora não, mas é um bosta mesmo. Ele é. É uma pessoa que não vale um real. É uma pessoa que não vale um real, cara. Cara, eu nunca vi uma pessoa tão lixo como ser humano é essa pessoa. E eu sabe que eu não sou de falar assim não Sim, das eu pessoas. sei, claro. Mas esse é um ser humano lixo, de verdade, Não, cara. e aí virou É, síndico. Mas é você vê, um- mas é um você vê bosta. que a população, aí que tá. Não dá pra responsabilizar o OB. Alguém votou pra esse cara tá lá. Então, mas aí é que tá, na mesma assembleia que ele renunciou, ele estava lá com 20 procurações, não é? Tava. Você recorda? Então, Né? E ele acabou se elegendo, né, com essas procurações e acabou se ficando com a renúncia do outro, sim. né? Acabou se ficando ele. Então você vê que, na realidade, a vida condominial, fala assim, a vida é fácil para o administrador e para o síndico? Não, não é. Então, administrador e síndico têm que trabalhar juntos. Opa. A questão ela é conjunta. Então, quando você vai falar assim, olha, eu preciso reduzir valores, reduzir contratos, olha, faz um plano juntos, ou seja, você discute quanto que vamos buscar, como é que você vai fazer a coisa, o que que é possível trabalhar, quais fornecedores é possível serem trabalhados. Mas hoje o que ocorre, o que eu percebo, não é no geral, a gente não pode nunca generalizar Sim. as coisas, mas o que eu percebo, né, é que quem está contratando um síndico profissional, ele quer melhorar a qualidade do serviço dele. Ele quer ter um atendimento, quer ter uma coisa melhor. O síndico profissional, quando ele se candidata, ele acha, na sua máxima, que ele tem um trabalho fundamental de reduzir, o principal foco, redução de custo, né, dentro daquela estrutura. Redução de custo é um detalhe do que está ali. É um item dos itens. É um item dos itens. Majoritariamente, quando você contrata um síndico profissional, você quer melhorar a qualidade do serviço, a qualidade das respostas e a qualidade do do atendimento. atendimento. Reduzir custo é um dos itens. Mas eu tenho um síndico famoso aí no mercado, na praça. Eu conheci ele tinha uns 18 anos, eu me recordo. Desculpa, acho que eu estou avançando no horário, Fique em paz. mas Vou essa é uma finalizar com essa história. mas essa é uma passagem bastante curiosa. Esse rapaz, quando ele começou a trabalhar como estava iniciando como síndico, ele tem uma parente que investe em imóveis no mercado, e ela investia em imóvel e emplacava ele quando ela Como tinha síndico. ele Claro. como síndico. Eu me recordo que ele chegou num condomínio que eu tinha instalado e que a gente ia deixar a gestão, ia passar para um outro síndico, então estava selecionando síndicos profissionais. Ele chegou na reunião, ele não levou material nenhum, não se apresentou com nada formal, ele levou uma conta de luz e uma conta de água. Foi assim que ele chegou, magrinho, palitozinho e gravata. Eu falou assim: olha, o que eu faço nos condomínios é isso aqui, olha, o senhor está vendo? Essa conta era tanto, eu reduzi para tanto, essa conta era para tanto, é o que eu vou fazer aqui para vocês. Eu vou reduzir isso. Ele estava nascendo ali. Mas hoje, ele já é um síndico que, aí, junto com alguns outros, já tem aí uns 40 prédios, né? Não individual dele, Claro. mas ele fez uma associação, tanto que ele não tem nem pessoa jurídica constituída. Continuava Sendo pessoa física. sendo pessoa física, né? E de repente calhou dele chegar num dos empreendimentos que eu fazia administração, e ele foi lá fazer a apresentação dele rigorosamente, naturalmente, um pouco mais de requinte, um pouco mais de ali Já tinha melhorado, já né? tinha melhorado,
Mas a essência básica dele é: eu vou reduzir os custos. O plano dele é em 3 meses eu faço X%? isso, então é esse. Em 90 dias eu apresento aqui a redução de custos que eu fiz. Ou seja, a plataforma é reduzir custo, né? Os serviços é horroroso, né? Os negócios que se leva porque a preocupação não está com relação ao serviço. Então hoje você há de convir comigo, né, que se para eu executar um bom serviço, eu vou precisar gastar um determinado valor. É, Você que está nesse mercado hoje, você sabe que você tem prestadores A, B, C e D, né? E você cabe, encaixa eles de acordo com a estrutura de custo que você Uhum. tem, que você pode estar se fazendo. é isso aí, Agora, se você quer ter um melhor serviço, não adianta você pegar o D que você não vai ter um serviço A, felizmente. né? Fato. Isso você não vai. Tá? E se você vai lá para oferecer, o seu foco é redução de custo, você vai trocar muitos A por D, ou muitos A por C. E aí, se cai o serviço, isso tem data de validade. E o legal do mercado é você se perpetuar. Ou seja, Perfeito, você renovar os seus mandatos por várias vezes, a administradora ficar por vários anos, isso o que faz é a qualidade do serviço, né? perfeito. Tá se prestando. Então, essa sinergia, ela é fundamental. Então, eu entendo que é um mercado que ainda se regula. Diferentemente do Wellington, que veio do mercado aí de administradora, hoje você tem 80% ou 90%, me atrevo a dizer, dos síndicos profissionais que não sabem como é que se compõe o custo e a receita de uma administradora. Tem que reduzir a taxa. Mas você sabe como é que monta, como é que se ajusta o custo? Você acha que por esse valor aqui você vai ter um bom serviço? Não, você vai passar. Mas isso, antes você tinha as administradoras que achatavam a taxa das próprias administradoras, Sim, né? Com as concorrentes dali. Que ainda consegue um pouco, né? Que Né, ainda acontece um ainda pouco. acontece. bastante. E hoje você tem, para os administradores, o mercado ficou bastante crítico, porque além das suas co-irmãs, você também tem majoritariamente uma parte dos síndicos profissionais que vem dentro do mesmo conceito, É né? isso aí. Amanhã, como é que vai ser esse mercado? Os síndicos vão virar administradora? E eles Né? não vão conseguir. Não vão. Não E qual o consigo dar conta. interesse? Ele vai deixar de ganhar dinheiro, vai deixar de ter a vida, que já não é fácil, né? Vai mais deixar de ter vida, porque né, quanto mais coisa ele puxar para ele, menos vida ele vai ter, e o ganho dele não vai aumentar, só vai dividir, né? E amanhã você não vai conseguir voltar para você Sim, cobrar É mais, isso aí. né? exatamente. Perfeito. Mas que legal, mano. Obrigado pela presença, participação aí. Ouvimos bastante história, né, Well? Bastante história. Obrigado também, Well. Acho que foi bem enriquecedor aí. Vou agradecer a turma também que ajudou a pagar. E seguimos. Obrigado. Foi muito legal. Então, diferenciar o serviço com Silso, Petro Desentupidoras Uneres, Seg Energy, Energia Solar o Paulo, Honest Market BR, Mini Mercado e Franquia Gustaviana, Imperador, Equipamentos contra Incêndio, Michael Leonardo, Flecha 13, Corretora de Seguros, Roberto Calil, Grupo Elo, Serviços, Terceirização, Michel Eduardo. Time, obrigado, você que ficou aqui até o final também. Espero que vocês tenham aprendido bastante com a história, o condomínio, que a gente foi longe e voltou. E eu te espero na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, no YouTube da Solvit. Forte abraço.